Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Conexão ID. Eu sou a Nataliana Silva, você é a sua host hoje, junto com a Micaela Ribeiro. Oiê, tudo bem? E o nosso convidado de hoje, gente, todos os nossos convidados são especiais, claro. Mas o nosso convidado de hoje, ele é um profissional de tecnologia e cibersegurança com ampla experiência no desenvolvimento de negócios e adoção de soluções, especialmente soluções de segurança, para grandes organizações, não só no Brasil, mas também na América Latina. Recentemente integrado à equipe da SailPoint, que não sei se vocês sabem, mas é uma das maiores soluções de governança de identidades do mundo. Como vice-presidente regional. Ele é só o vice-presidente regional da SailPoint aqui com a gente hoje. Ele está contribuindo e muito para a expansão do mercado de Identity Security, não só no Brasil, como eu já falei, mas também na América Latina, para a formação de novos talentos. Ao longo da carreira, participou da evolução da tecnologia de segurança, teve uma passagem importante pela CrowdStrike. Senhoras e senhores, com a gente hoje, Mário Isaías. Aê! Aê! Mário. Muito obrigado. Posso chamar de Nath? Por favor. Por favor, Nath, Micaela, Sim, obrigado sim. pelo convite. Muito honrado estar aqui hoje e a gente compartilhar e bater esse papo num tema que é fundamental, principalmente nos dias de hoje, que é segurança e identidade, né? Muito bom. Agradeço demais o convite. Espero aí que seja o momento que a gente possa fomentar a discussão e criar novas ideias, novos embates e vamos lá, vamos Isso seguir aí. aí nessa conversa que eu acho que vai ser bem produtiva. Bem-vindo, Mário. Obrigada pela oportunidade, pela Obrigada por ter topado, participação. né? Acho que vai ser um bate-papo bem legal, né? Uhum. E ainda uma cara nova. Eu acho que quem já é cliente há muito tempo, ou quem conhece, né, sobre soluções que vão nos eventos da SailPoint com os parceiros, talvez não te conheça ainda. Então, é uma ótima oportunidade para te conhecer também. Então, antes da gente começar, fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer, quem que é o Mário Isaías, enfim, fica à vontade. Maravilha. Antes de mais nada, né, o cargo não é um cargo forte, mas o que é mais importante é o que a gente consegue entregar, né? Com Acho que eu certeza. entrei na SailPoint com essa missão, mas falando um pouco da minha trajetória em cibersegurança, eu trabalho desde 2010, desde dezembro de 2010, em empresas aí que já tinham soluções de segurança, e é muito legal acompanhar a evolução desse mercado nos últimos 15 anos, que eu posso falar, faz 16 anos. Eh, É uma cara nova, mas a idade não tanto, né, os cabelos brancos aí trazem um pouco dessa vivência, dessa transformação que aconteceu, então comecei minha carreira como vendedor em empresas de cibersegurança, voltado mais à cibersegurança de infraestrutura, né, a gente fala de proteção de endpoint ou proteção de borda. Foi um momento muito bacana, mas muito desafiador, que a percepção do valor que a segurança podia trazer para as empresas era outra, né, a gente viu uma maturidade completamente diferente do que a gente vê hoje, principalmente no que tange à infraestrutura. Verdade. Então eu fico muito feliz de acompanhar essa jornada de transformação, da conscientização das empresas hoje, elevando o seu nível de maturidade em programas de conscientização, treinamento. Eu acho que dentro dessa minha jornada, dentro dessa minha carreira, olhar para empresas convidando os fabricantes que eu já passei para ajudar no processo de conscientização de segurança para a empresa como um todo, não só para time de tecnologia, né, mas para todos os elementos aí para todos os principais departamentos dessas empresas, foi muito legal, né? Porque a gente cada vez mais a gente percebe e foi se entendendo que a segurança é responsabilidade de todos, não do time técnico, né? Acho que a gente está conseguindo quebrar esse paradigma e e o que me fez hoje, né, aceitar esse desafio da SailPoint é justamente isso, né? Porque quando a gente fala de identidade, segurança e identidade, assim como a gente falou de segurança e infraestrutura, é uma responsabilidade de todos, né? É um programa que quando a gente começa essa conversa dentro das empresas, a gente tem que entender que não só a área de tecnologia tem que ser envolvida, mas as outras áreas têm que estar engajada para a gente conseguir fazer esse programa de transformação em identidade e colocar a empresa numa outro nível de maturidade. Tá Perfeito. respondido? Melhor do que isso, Isso impossível, é. né? Muito bom. E esse lance da conscientização, a gente tem falado bastante, né, porque quando a gente fala de identidade, a gente extrapola o perímetro que a gente está Uhum, acostumado a falar aqui, muito dentro do ambiente ainda de tecnologia, porque a identidade ela está diretamente ligada ao usuário. é isso.
Né, como é que você conscientiza a importância de um tema tão técnico, né, que muitas vezes é técnico, Uhum. para um público não técnico. Uhum, Então uhum. acho que esse é um grande desafio que a gente tem acompanhado aí das organizações como um todo e dos nossos times, dos nossos amigos, de todo mundo que está no campo de batalha aí trabalhando com segurança, porque está cada vez, mais desafiador, vamos dizer assim, fazer segurança e também conseguir conscientizar, porque especialmente as nossas quadrilhas são muito criativas, né. A indústria criminosa A indústria do crime, o pessoal é bem criativo, especialmente aqui no Brasil. Então, o bom é que vai ter trabalho para todo mundo, né. Vai, sim, vai. sim. Quando a gente fala principalmente de credenciais sendo utilizados para atacantes, um relatório público mostra, depois eu posso compartilhar a fonte quando a gente for lançar o episódio, que 80% dos ataques em 2024 se basearam em credenciais válidas, né. Uhum. Pode ser tanto por um vazamento ou insider threat. Então o cyberataque está cada vez mais crítico e olhando para isso e principalmente, ele está olhando o que a gente está vendo muito sobre identidades não humanas, Uhum. né. Uhum. O último relatório da SailPoint, um relatório que eu recomendo depois para todo mundo olhar, ele mostra que a cada uma credencial humana, existem mais outras 45 credenciais não humanas. Caramba, É um número muito alto. 45 para 1. Isso, é alto, né, Bem alto. assusta. E assusta muito quando a gente faz esse tipo de trabalho de assessment nos nossos clientes. E essas credenciais, quando a gente fala de credenciais não humanas, são credenciais de máquinas e agora com a adoção de inteligência artificial também. Eu ia fazer essa pergunta, se a gente tinha, por exemplo, contas de serviço, né, enfim, são não Uhum. humanas no geral, não só IA, né, a gente está falando de contas que não Co- são de usuários, não são Isso, nominais, né, no perfeito, geral, perfeito. legal. Então é bastante, né, muita Muito. E coisa. é importante esse ponto que você colocou, pegando o gancho não nominais, né? Porque hoje um programa de gestão de identidade, quando ele olha a identificação dessas credenciais não humanas, a gente precisa nominar quem é o Uhum, responsável por elas, principalmente para garantir a governança das mesmas, né? Quando a legal. gente olha um programa de segurança, e a gente aí já entra num conceito de proteção muito forte, a gente entra no conceito zero trust, Uhum, né. Então, quando você entra no conceito do zero trust, você tem que olhar quais os privilégios que as minhas credenciais têm. Será que elas precisam de todos esses privilégios? Quanto menos privilégios, melhor, uhum. para que eu consiga também fazer a governança correta e também para que esse dono dessa credencial não humana valide todo esse processo de identificação e visualização das identidades. Então acho que a gente está de acordo que a identidade é a carreira do futuro, né, que é o tema do nosso Perfeito. podcast daqui. Vai ter, eu acho que quando a gente falar de carreira e identidade, a gente vai entrar mais nesse tema, Uhum, mas a gente tem um leque de opções, né? A gente falou uhum, de credenciais humanas, não humanas, então tem para todos os sabores, né? Uma carreira muito cheia de opções. uhum. E eu acho que já indo aqui para nossa primeira pergunta para engatar dentro desse tema, quando você começou na sua carreira, né, pensando que você tá a identidade talvez há menos tempo, mas numa carreira de tecnologia e cibersegurança há muito mais tempo, você imaginava lá no começo, há 5 anos atrás, porque você é jovem, né, Recente. recente, exato, É, que, identidade ela se tornaria da forma como é hoje, a gente teria esse tema tão estratégico dentro das organizações? Você imaginou que ia tomar essa proporção? eu acho que não. Quando você pega há 5 anos atrás, talvez foi justamente o momento da virada que eu falei: Sim. "Opa, agora a gente tem que olhar". O perímetro mudou, ou seja, não existe mais perímetro, né. E é legal você falar de 5 anos, porque coincide muito pelo momento de transformação, não Uhum. só que foi motivado e acelerado pela pandemia, né, mas você olha, adoção de serviços em nuvem, adoção a gente não está mais on premises, né, a Uhum. adoção de novas plataformas como serviço. Então o ambiente explodiu. E a gente não está falando nem de IA ainda, a gente está falando hoje de um modelo de trabalho que exigiu que as empresas olhassem a superfície de ataque de uma outra forma. E o principal elemento dentro dessa superfície de ataque, a partir do momento que você não tem perímetro, é a identidade. Uhum. Então, a gente começou a ver esse borbulho aí de identity security, e aí, como você mesmo falou, Micaela, abre uma oportunidade muito grande para
para os profissionais se especializarem, porque é uma carreira do futuro. A gente tem que proteger, sem dúvida, o perímetro, a infraestrutura, serviços em nuvens, mas o principal porta de entrada, como a gente já falou lá dos 80% de ataques, é a identidade. É, A Uhum, gente fala bastante de bastante. superfície de ataque, né? E quando a gente olha para o dia a dia das organizações, quando a gente pensa, antes de pensar em segurança, a superfície de ataque está diretamente ligada ao ambiente tecnológico, uhum, né, das organizações. E essa mudança que você comentou, que está muito ligada também à transformação digital, colocou segurança para o shift left, né? Não dá mais para pensar só em tecnologia sem pensar em segurança, porque senão você amplia essa superfície de ataque e a gente vê muita gente trabalhando, com infraestrutura, não só on-premise está diminuindo cada vez mais rápido, né, mas quando a gente pensa nos ambientes de cloud também, são ambientes de infraestrutura, e todo ambiente de cloud, ele é on-premises em algum lugar, uhum, uhum. né, em algum momento aquele ambiente está fisicamente em algum momento não, assim, no fim do dia, É, no fim do como a gente dia, fala, é. ele é on-premises em algum lugar. Eh, e essa superfície de ataque relacionada à identidade, ela vem sendo muito, né, muito explorada e de diversas formas, né. Como é que você imagina, assim, essa amplitude, vamos dizer assim, de possibilidade de carreira? Porque hoje a gente vê os profissionais muito focados, tratando as coisas de forma segregadas, né, isso aqui é tecnologia, isso aqui é segurança, e a gente está indo para um caminho de que as coisas vão convergir cada vez mais, não sei, minha percepção pessoal, tá. Uhum, uhum, Como é que você vê isso, assim, Mário? Você que é uma pessoa que veio, né, que tem um background importante aí de tecnologia e segurança também. uhum. Eu vejo que não dá mais para fugir, né? Ou seja, tem que unificar. Por isso que a gente, quando fala de um programa de identidade que envolve todas as áreas de negócio, ele tem que ser compartilhado. Se você não olha isso, por exemplo, você impacta diretamente o negócio. E eu acho que a convergência, ela vem a partir do momento que eu entendo que eu tenho um problema a ser identificado e governado, né? A Uhum. palavra governança parece que é um peso, né? É, Parece que vem de compliance, é. parece que vem de exigência, mas ela vem justamente para dar guarda-reio e controle da onde que eu posso ir e aonde que eu não posso ir para manter meu ambiente seguro e protegido, né? Então, esse elemento de identificação da identidade, ela vai ajudar as empresas a ir fazerem o seu plano de desenvolvimento estratégico, mas com os controles necessários, né? Então, a área de TI, né, e quando a gente fala de elemento de segurança, se você olha o estudo, como que eu vou estudar identidade ou segurança de identidade. Ele tem que trazer os conceitos básicos, os pilares básicos para que eu entenda toda a arquitetura de um sistema. Então, preciso Verdade. estudar sistema operacional, preciso estudar LDAP, AD, estrutura de diretório, e aí, a partir do fundamento básico, eu amplio o meu conhecimento para todo o resto, né? Eu Uhum. acho que eu sempre fui, meu pai é professor, né? Foi o professor aposentado, eu sempre Que legal. acreditei que os conceitos bem fundamentados te dão estrutura para você expandir para o resto, né? Uhum. Então a gente sabe que hoje cada vez mais a gente conversa através das APIs, já ficaram um grande elemento aí de fortalecimento de uma estrutura de identidade. Então, quando eu crio um programa de governança completo da identidade, eu, através das APIs, eu comunico com todas as aplicações e os controles que eu preciso ter, seja para nuvem, seja para SAP, ServiceNow, Microsoft, beleza, esse é o segundo passo, mas se eu não tiver o fundamento daquilo que é importante, né, precisa Perfeito. autorizar, precisa autenticar e precisa Uhum. autorizar. Como é que isso funciona? Aí todo mundo une as mãos aí, time de TI, time de segurança, para criar esse programa e rever os acessos, né. É, assim, eu acho que você traz uma visão muito técnica, né, Uhum, inclusive tira, eh, o time de identidade de uma função muito operacional, porque a uhum, gente tem essa ideia no mercado, muita empresa, né, enfim, muitas pessoas ainda têm essa ideia no mercado de que o profissional de identidade é um profissional operacional, que ele vai uhum, fazer algo mais operacional do que técnico, que vai exigir mais conhecimento, né, enfim. E eu acho que isso
prova muito de que não é mais assim, né? Quando a gente constrói um programa de identidade, inclusive em clientes nossos, a gente sempre mostra esse leque de opções de carreira e de áreas, sub-áreas dentro de IAM. A gente costuma Uhum, falar que dentro de um programa de identidade, você tem profissionais diferentes para atender às necessidades de um programa de identidade. Então você tem sim um profissional mais operacional, uhum, que vai talvez fazer uma coisa bem operacional, fazer um reset de um sistema que não foi automatizado, liberar um acesso de um sistema que não está integrado, por exemplo, no seu point ainda. Então realmente é um perfil mais operacional. Mas você tem outros aqui que não. Então você tem um time de governança, por exemplo, que tem skills completamente diferentes do operacional e do técnico. Ele vai, por exemplo, atender uma auditoria, ele vai construir regras para uma RBAC, para um SOD. É um perfil bem diferente, construir políticas, normas de identidade e segurança dentro da organização. Então, a gente acredita que é um skill diferente. E a gente tem um terceiro, que entra muito nesse viés que a gente acredita que está crescendo cada vez mais, que é o perfil técnico, que é do uhum. arquiteto, que é daquela pessoa que tem que entender de infraestrutura, Engenheiro. engenheiro, enfim, é todo o contexto de segurança, de identidades alinhada à tecnologia. E aí, assim, até uma experiência nossa, a gente percebe que isso vem crescendo cada vez mais, principalmente esse último pilar, porque as empresas elas têm uma tendência de crescer para automação, né? Uhum. Então, cada vez mais automatizando, tentando deixar essa governança operacional menor do que a frente de desenvolvimento, arquitetura, implementação de solução. Você percebe também que tem tido uma crescente nesse tipo de profissional, mais especializado em tecnologia para identidade, assim, olhando para esse perfil? Sim, sim. E quando a gente principalmente olha a profissão do futuro, né, Uhum. a gente sabe que ainda existem várias certificações aí de mercado que ajudam um pouco a dar esse conhecimento, como o CompTIA Compete. Security Uhum. Plus, mas a unificação, sim, Micaela, eu acredito que sim, até porque quando você sai do perfil operacional e entra para o perfil estratégico, você precisa dar visibilidade e conhecimento para que esse arquiteto ele consiga tomar as decisões corretas, né. Uhum. Então, aliado lá, a gente falou do profissional lá da ponta, que está ligado à unidade de negócio e certificação. Só colocando um ponto, não sei se você sabe, desde 2010 até hoje, o número de certificações e compliance subiu, cresceu quase 7 vezes, né, a quantidade de Caramba, não sabia. regulamentações, é Nossa. bastante, né. Mundial ou nacional? A gente fez de forma mundial. Então a gente está falando de Caramba. alguma SOC, GDPR, LGPD, Uhum. você vê que são conceitos que surgiu, Uhum. dentro desse Sim. período, né. O RIPA nos Estados Unidos, e Uhum. aqui a gente tem os bancos que têm que atender às normas do Banco Central. Sim. As empresas também estão olhando para isso, principalmente para diminuir os custos de prêmios de programas de seguro, de cibersegurança, né, então eles Uhum. olham para isso, mas então quando você olha para esse perfil que ele não tem, por exemplo, uma visão daquilo que acontece, ele não consegue ajudar na segregação de função, ele não Uhum. consegue entender se aquilo que foi herdado é hoje o que é possível. Se eu tiver uma arquitetura de gestão de identidade de forma estática, ela não vai funcionar, porque sabe que os perfis hoje de acesso são muito dinâmicos. Pegar o caso da área da saúde. A Uhum. área da saúde, a gente vê muitos clientes hoje que estão buscando o SailPoint, ele traz o perfil dinâmico. O médico da manhã, ele é um intensivista e ele tem que ter um acesso específico. Uhum. À tarde, ele trabalha na clínica, então ele não precisa ter acesso a todos os sistemas que ele tem no período da manhã. Então, a gente olhar isso e esse profissional, se ele não tem uma ferramenta hoje que coloca ele num outro patamar, ele possivelmente vai ser desestimulado, né. Nossa, com Uhum, certeza. E a gente percebe muito isso, né, assim, e é legal você enfim, a SailPoint é uma empresa, eu acho que pioneira quando a gente fala de identidade, não só no Brasil, na América Latina, em outros países. E é legal você trazer essa percepção, né, assim, eu acho que, pessoal, não é a gente falando, né, porque a gente fala isso É. o tempo inteiro, né, a gente fala: "Pessoal, corram atrás, uhum, né, se especializem", eh,
procurem um leque maior de ferramentas e soluções para você ter cada vez mais conhecimento sobre como fazer as coisas, né. E eu acho que isso acaba contextualizando muito. Olha, não é a Sim. gente falando, é o Mário. É, Então, poxa, acreditem, né, realmente a gente tem um leque de opções e oportunidades e que não está, apenas restrito, ao operacional de identidade, a conhecer o negócio é importante, mas ter essa visão da infraestrutura, arquitetura, inclusive até falando agora pessoalmente sobre a minha carreira, né, eu vim de uma carreira muito técnica, uhum, então eu fui arquiteta, eu fui engenheira, em algumas empresas por onde eu passei, fui desenvolvedora, uhum, e assim, eu acho que o que me fez diferente na minha carreira e ter essa visão mais estratégica e do 360 quando eu vou construir alguma coisa, né, construir um to be, construir uma recomendação, é justamente ter visibilidade desse leque uhum. de soluções, ferramentas que complementam a visão do processo. Perfeito. Então acho que falando até pessoalmente, eu acredito que a Nath também, ela também veio por uma carreira bem técnica, né. Eu acho que isso fez toda a diferença, assim, na nossa carreira, né, pra hoje conseguir falar com mais firmeza: "Olha, vai por aqui, porque olha, Uhum, isso aqui tá integrado aqui, se você fizer assim não vai funcionar". uhum. Então acho que foi bem E bem se manter importante. atualizado, assim, hoje é um grande desafio, né, Bastante. porque as coisas estão mudando muito rápido Uhum, e novas tecnologias estão borbulhando aí o tempo todo, né. A própria SailPoint todo dia traz ali uma novidade, eu estava comentando com o Mário antes da gente começar a gravar sobre o Atlas, uhum, né, que traz ali todo um contexto de, eh, cenários dinâmicos olhando para ambientes de cloud. uhum. Então, como é que uma pessoa se especializa em tanta coisa ao mesmo tempo, né? É. É desafiador, a gente não para de estudar nunca, né. Sim, Mas eu acho que isso que é o bacana da nossa área, essa dinamicidade de você conseguir estar olhando para frente, para o futuro, entendendo os problemas atuais e trazendo um plano, te coloca num momento que: "Poxa, eu não vou ser só operacional, eu vou ser Uhum. estratégico", E tem né. carreira. Tem carreira. Porque sim. tem essa ideia também no mercado de segurança, que eu vou entrar em identidade, vou ficar operacional para sempre e é isso que eu vou fazer. Não, tem uma carreira que você pode, Uhum, percorrer com conhecimento uhum, para conseguir ter um cargo melhor, um salário melhor, uma posição melhor numa organização, uhum, enfim, no Brasil ou fora do Brasil. E aí, já, encaixando essa pergunta aqui, esse bate-papo com a próxima pergunta, para alguém que está ouvindo o nosso episódio hoje e se uhum, interessou pela área, então a gente tem pessoas que talvez, estejam querendo ingressar na área de uhum. identidade, tem gente que já está, mas está no operacional e achou que não tinha carreira, Não né, a gente vai ter de tem. todos para todos os gostos aqui no dia de hoje. Mas para esse profissional que está afim de entrar nessa carreira do Uhum. futuro, quais são os primeiros passos, para construir essa carreira em Data Security na sua visão? Na minha visão, vamos lá. Eu, de novo, vou voltar à questão dos conceitos, né, Tá. estudem os conceitos, estudem a parte de diretório, estrutura de diretório, AD, pouco da arquitetura de cloud também. Se você for muito curioso, crie suas máquinas virtuais, hoje tem bastante recurso para você começar a fazer isso também, Verdade, de tá. fácil acesso também. É, de fácil acesso, tem muito material e eu acho que os programas também de treinamento do própria SailPoint, né, que a gente desenvolveu junto com vocês, depois a gente Sim. vai falar um pouco isso, ajuda a fomentar muito. A gente tem investido muito também na capacitação dos nossos parceiros para proliferar esse conhecimento, né. A gente sabe que a Identity Security ainda existe um desafio para a gente Uhum. como trazer um programa de formação específico, mas já existem caminhos para a gente começar. Fundamentalmente, conhecendo a arquitetura de autenticação, autorização, como eu comentei, acho que anteriormente, é o DAP, entrando nos conceitos mais técnicos e também buscando as carreiras aí, as trilhas específicas para isso. Tem muito material, obviamente, na internet, mas SailPoint ajuda também a habilitar os nossos parceiros, consequentemente, quem quiser olhar esse programa, tem muita coisa boa, porque não é só, a gente não está falando especificamente de produto. Uhum. Produto, ele Sim. é o encapsulamento de todo o Uhum. conceito de problema que a gente precisa resolver.
mas os conceitos, através desse programa de treinamento que a gente tem também como fabricante, é um caminho a ser seguido. Posso fazer um merchan aqui? Com certeza, eu já ia puxar também. E pior que não foi combinado, Não, ninguém vai não. acreditar. É. Pior que não, chegou o momento do comercial. Mas, gente, para vocês que querem aprender os conceitos básicos dos pilares de AM, então os conceitos e também boas práticas de IGA, que é o pilar de governança, de AM, que é o pilar de autenticação e autorização, de PAN, que é o pilar de acessos privilegiados, e de CIAM, que é o pilar de gestão de identidades de clientes. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo do SEC AM Academy, que é o Centro de Educação focado em formar profissionais para atuar com segurança para identidades. Lá a gente passa por todos esses conceitos que o Mário trouxe. E além disso, quem quiser também se especializar em SailPoint, tem um curso lá no SailPoint University Uhum, de Identity Leader, se eu não me engano, Identity Security Leader para o SailPoint, que é gratuito. uhum. Ah, e tem também as versões iniciais também E são tem gratuitas, né? isso, e Uhum. que hoje estão disponíveis para qualquer profissional que quiser aprender mais sobre o SailPoint. Então a gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo. E aí depois assiste o episódio até o fim, depois você entra lá para escolher a sua trilha. Exatamente, porque a gente vai falar bastante A coisa gente aqui ainda vai mais falar mais coisa, amplamente. exato. E olha só, né? Eu acho que isso é muito bacana. A gente está falando que tem o SEC-M Academy, tem outros parceiros, né? Poucos parceiros no mercado brasileiro que também fazem ali conteúdo, olhando para a identidade. Enfim, tem a SailPoint, e eu sempre escuto, uma hora ou outra, ai, por que não tem curso? Ai, por É. que não tem Ai, formação? não tem conteúdo em Conteúdo português. em português, não, gente, pelo amor de Deus, a gente já passou A gente disso, passou tá essa procurando fase, no lugar pessoal. errado. Tá procurando no Você lugar precisa colocar errado. o seu chat GPT lá naquele alto, né? Para alta performance, para trazer tudo para você. Tá usando errado ali a ferramenta. Então, assim, tem muito conteúdo legal. Uhum. Conteúdo gratuito, conteúdo pago, enfim, de uma série de fornecedores profissionais do mercado que acabam se juntando para fortalecer essa comunidade de identidade, não só no Brasil, mas fora também. Então, por favor, né, procurem, né, escutem aqui até o fim que a gente vai trazer outras dicas, mas eu acho que esse é um bom caminho, porque existe ainda, né, assim, a gente percebe também, porque a gente tem muitas comunidades, não só de identidade, que, faz esse certificado de cibersegurança que você vai cara, não é assim, na minha percepção pessoal, eu acho que o certificado, né, porque são coisas diferentes, a gente tem um curso e a gente tem um certificado. Então o Uhum. curso é para você aprender, Uhum. então você está só aprendendo. O certificado certifica o teu conhecimento em alguma coisa que você aprendeu. Perfeito. Então, acho que é importante também as pessoas dividirem isso, porque Uhum. às vezes você investir numa certificação sem conhecer antes Uhum. vai ser bem sofrido. Sim. Vai te trazer ali uma complexidade maior para conseguir fazer aquela certificação. Então, aprenda, tem muito conteúdo legal na Uhum. internet, no YouTube. A gente mesmo já produziu, acho que mais de 100 vídeos Mais de 100 vídeos no no canal do YouTube, SEC. só sobre identidade. Então, assim, tem de tudo, do básico ao avançado, gratuito para todo mundo assistir. Muitas lives a gente Muitas fez lives, também. muitas, né? Muitas lives, enfim. Então, Quem quiser ver conteúdo gratuito, entra no canal do SEC, e lá tem muito vídeo de conteúdos que a gente gravou com grandes nomes aí do mercado também. exato. Tem bastante conteúdo gratuito lá. E, obviamente, os conteúdos aqui também da SailPoint do University. É só colocar University SailPoint, a gente vai deixar o A link gente vai deixar o também. link aqui. E aí vocês conseguem explorar. Inclusive, nesse canal do University da SailPoint, tem um fórum de comunidade. Uhum. Que os clientes, enfim, as pessoas ali que estão utilizando a solução acabam compartilhando dores e a comunidade acaba falando: olha, eu resolvi esse problema sim, aqui, eu fiz tal coisa. Então, também, né, para quem é cliente da SailPoint aqui no Brasil, usem esse canal como um meio para conseguir, inclusive, se comunicar com outros clientes e parceiros ali para tirar Sim. essas dúvidas, né? É um canal bem legal também. Quando eu estava na minha trajetória no começo, eu usei muito, 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 muito. Foi bem útil para mim. Ai, que legal.
E aí, seguindo aqui para as nossas próximas perguntas, Uhum. você acredita que tem a gente falou um pouco já aqui, mas eu vou fazer essa pergunta, que tem um perfil ideal para atuar, com Identity Security, um profissional que tem um perfil ideal? A gente falou aqui de vários mistos de formações e de conhecimento que tem que ter, mas Uhum. você acredita que tem alguma coisa, além do técnico, que essa pessoa precisa ter também? Acho que ela precisa ter o conhecimento do quais objetivos ela quer alcançar, porque eu sempre trabalho, principalmente todas as empresas que eu trabalhei com o meu time, qual é o propósito de você estar realizando uma ação? Se seu gestor não fala, vai atrás, porque com isso você vai conseguir entender por que que você está realizando uma ação, seja ela operacional, seja ela mais estratégica. Então, é muito importante que a gente trabalhe no engajamento. Uhum, Eu acho que o perfil tem que ser um perfil. A gente pode olhar que o Identity Security, a gente pode falar tanto do nível técnico quanto o nível mais ligado à área de negócios. Então, se você é um perfil que trabalha muito na parte de governança, tem um perfil muito mais ligado à regulamentação, criar controles, você pode estar muito associado a uma área que vai estar conectada direto aos negócios, que vai falar sobre SOX, que vai falar sobre GDPR, LGPD, entre outras coisas, né? Então você vai conhecer o que é importante da arquitetura para que eu consiga conectar ao meu negócio. Entender da área de negócio quais são as dores que ele está sofrendo. Se ele está demorando, por exemplo, 12 horas para fornecer um provisionamento, isso demora muito para fazer uma integração de novo funcionário da empresa. Se ele vê que as dificuldades de movimentação de cargo também estão atrapalhando, estão acumulando funções, então, e a parte de recertificação de tudo aquilo que foi governado, como é que está isso. Então, olhe para você e entenda qual que é o meu perfil. Eu gosto mais de mão na massa. Eu sou um cara mais mão na massa. Vai lá, se você é um cara curioso, se você quiser estar trabalhando nas principais dores hoje da empresa, se você quiser estar no core, vai para a identidade. Então, vai muito também do que a gente acredita, que onde que o profissional se encaixa e onde estão uhum, as habilidades dele. Se você quer um cara mais de visão, de arquitetura, de negócio, que está ali no meio termo, associar o que o operacional tem entregado versus o que a área de negócio precisa, a área de arquitetura é uma área muito boa. Se você quer trabalhar mais com uma arquitetura e menos mão na massa, mas aqui também tem um pouco. A gente sabe que não dá para dar arquitetura você abrir mão do conhecimento técnico. uhum. Se você quiser estar mais ligado ao negócio, mais ligado à governança, aí você trabalha muito mais essa parte de gestão de todo esse ciclo de maturidade da identidade. Ou seja, tem Tem para carreira para todo todos os mundo, só não gostos, tem né? para preguiçoso. Não tem preguiçoso, aí Mas vai. preguiçoso não tem É. nenhum lugar, né? Não, só não tem para preguiçoso, mas se você for técnico, tem, se você for mais operacional, tem, se você for da Uhum, governança, também tem. sim. E aí vai, eu acho que muito como você disse, da estratégia Uhum, do programa de identidade que aquela organização tem, ou uhum, seja, da própria liderança ali também conseguir fazer, para quem, né, enfim, está numa empresa, porque a gente também tem pessoas que talvez estejam migrando para a uhum, área de identidade, porque é a carreira do futuro, então a gente percebe que tem muita gente nova chegando, pessoas de tecnologia que estão fazendo essa migração, pessoas que não são da área de tecnologia, mas estão investindo tempo para estudar e entrar através dessa Sim. oportunidade de identidade. Mas, uhum, enfim, para quem tem uma área de identidade na organização, é pensar estrategicamente uhum, nesses skills ali, conforme ali aquela pessoa tem disponibilidade, tempo, enfim, consegue lidar com o uhum, desafio, E que mas a não pode ser pessoa preguiçoso, hein? é. Isso E não o que a dá. pessoa quer também para carreira, né? Sim. Às vezes a pessoa quer, eu sou um perfil mais de processo, eu gosto mais de interação com as áreas de negócio. Ah, se eu trabalhar com identidades, eu vou só tendo que ficar atendendo chamado, por exemplo. É, Não. não. Eu sou uma pessoa técnica que gosto de desenvolver, por exemplo, a gente uhum. vê muito desenvolvedor migrando, né, para IAM para trabalhar com essa parte de integração de APIs que você Isso, perfeito. comentou, Uhum, automações, olhando para toda a estrutura de AD, on-premises, enfim, cloud. Então, dá para migrar também, né? Tem uhum. para todos os gostos, assim. Inclusive, a gente tem um cliente que tem 2 desenvolvedores.
focados em identidade. Olha que legal. E aí, assim, porque como a gente falou aqui, Quase né, todos têm, né, pelo menos um dev no não, time mas de é que nesse identidade. caso eles têm uma estrutura apartada da arquitetura de Ah, é verdade, é identidades. É uma verdade. frente só de Só de desenvolvimento. Que desenvolvimento. legal, que É, legal. depois no off eu falo quem é. É curioso, porque é Não difícil. trabalhamos com nomes. É, eu É, te falo. é difícil, mas é importante, porque se você não trabalha com as APIs ou que trabalha com essa parte de desenvolvimento, Sim, você vai ter que alocar custo da área de desenvolvimento para fazer seu programa funcionar. A gente já uhum. tive Sim, uma conversa com um cliente esses dias. Eu quero saber quanto de dev tem nesse processo, porque eu preciso pedir orçamento para isso também, E né? e aí, esse cliente especificamente, como a gente falou aqui, a gente fala que identidade, implementar a identidade através de um programa. Uhum, Não é, né, colocar uma coisinha ali, não, tem vários pilares. E aí, esse time cuida de vários pilares de identidade. Então, precisa fazer uma integração, criar uma API, fazer uma integração de autenticação e autorização, falar com o fornecedor para ter as camadas ali de identidade para garantir que vai ter segregação, por exemplo, de perfil. É um uhum. time de desenvolvimento que constrói isso Que legal. dentro da organização. Cara, é muito legal. Ou seja, também tem desenvolvedor também. focado em Tem, tá identidade. vendo? É. Tem para todos os gostos. E sabe, aproveitando o gancho, acho que você falou uma coisa, Micaela, que eu gostei bastante, é comunidade. Se Uhum. você tem dúvida de qual perfil você se encaixa mais, eu acho que eu sou mais desenvolvedor, mas eu não sei se eu quero, talvez eu queira para arquitetura. Conexão é tudo. E a gente sabe que nossa comunidade de segurança aqui no Brasil é muito receptiva em Sim. trocar experiências, seja através das comunidades, nos blogs que existem, seja através de grupos já estabelecidos. Eu acho que a gente criando aqui, eu gosto muito desse bate-papo, a gente criar uma comunidade de identidade também é muito bacana, porque às vezes a gente pode ajudar aquele profissional que está na dúvida. Será Uhum. que está no meio termo? Cara de arquitetura com área de negócio. Para qual caminho que eu vou? Sim. Ou o cara técnico com cara de arquitetura. Usem as comunidades, usem seus contatos, estudem bastante, como que você falou, a preguiça aqui, infelizmente, Não não tem existe. vez, não Não tem. tem. Mas se você tiver a dúvida e tiver todo o conhecimento, não morre com essa dúvida sozinho. Use Uhum. comunidade, use seus colegas, suas conexões. Isso vai te ajudar a somar e aí ajudar na sua decisão de qual carreira você quer seguir. E é muito real isso, assim. E falando de comunidade e identidade, a nossa comunidade é menor ainda, porque a gente tem o leque de tecnologia, o leque de cibersegurança e o Uhum, leque de Identity Security, que é uhum. menor ainda. É Então, bem tem poucos nichado. eventos, tem poucas, né, assim, encontros. E então é mais fácil ainda de você Sim. conseguir se comunicar com um profissional dessa área, seja através do LinkedIn ou através de comunidades, né? O SEC também tem comunidade, a gente também Sim, tem outras comunidades como o do Alfredo do MTech Day, que a gente também sim. tá lá. Então tem algumas já no WhatsApp, no Telegram, né, que o pessoal conversa ali e falam de Nossa infinitos comunidade é assuntos. agitadíssima, inclusive, se você quiser fazer parte da nossa Nossa, ontem foi comunidade, boa ali o bate-papo pré-jogo eu vou do deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser entrar na nossa também. comunidade. Aproveita a oportunidade, manda a dúvida de carreira. Se- Ou a gente responde, ou quem já está lá responde, sempre alguém responde. Exatamente, mas faz todo sentido e eu acho que é importante ter esse apoio da comunidade para que a Uhum. gente tenha cada vez mais profissionais no nosso segmento. E ainda falando das carreiras e falando do mercado de uma forma geral, Mário, você acredita que o mercado está conseguindo formar os profissionais na mesma velocidade que a demanda por esses profissionais cresce? Acho que essa resposta é fácil. Não, É. não. Precisamos melhorar bastante, né? Por isso que a formação ela tem que ser olhada de uma forma muito emergencial, né? Acho que também preciso pegar a fonte, mas no ano de 2025 eu acreditava que o gap de profissionais em cibersegurança chega a 500.000, próximo disso. Não tem esse número quebrado por identidade, mas se a gente for olhar para a proporção, o quanto a identidade representa em cibersegurança, dá para a gente pensar que é muito próximo Uhum. disso, né? Sim. Então, existe sim uma deficiência muito grande de profissionais e eu acho que os programas de formação precisam avançar bastante para acompanhar. A gente sabe que o idioma sempre foi uma barreira, Ainda né? é, infelizmente. Outro dia eu estava ajudando
Uma minha cunhada mesmo, que ela trabalha no Uhum. programa de formação, ela é psicóloga e colocou com um jovem aprendiz ali para trocar uma figurinha comigo. Ai, que legal. Eu gosto bastante de dar um pouco do conhecimento. Eu falar, não é, nem tudo que a gente traz é verdade, mas pode ser um caminho que você tem que ser validado. E Uhum. aí eu falei para ele, ó, estude tecnologia, mas não deixe o inglês de lado, né? Uhum. Mas enquanto as coisas não caminham no idioma, como vocês mesmos falaram, o programa em português do treinamento de vocês é um caminho excelente. Então a gente tem que, poxa, é ideal que todo mundo trabalhe no idioma inglês. Sim, mas o ideal é inimigo, ou como que é o ótimo é inimigo do bom. Bom, Então a gente sim. tem muita coisa para fazer aqui também. Eu acho que o programa de treinamento e a gente vê isso muito forte. Por isso que, não fazendo um merchan, mas é trazendo dados de realidade que pessoal, quando você trabalha profissionais e você fala para ele controlar um programa de identidade através de um Excel ou de controles internos, não vai estimular o profissional, porque Uhum. É. quando você traz um programa de identidade que está em cima de uma plataforma, que vai te dar um painel de como que isso está, quais são as relações que as identidades de máquina, ou identidade humana têm com uma aplicação, quais as revisões que eu preciso ter utilizando mecanismos de inteligência artificial e machine learning. Isso te coloca o profissional num outro nível. Você tira aquela carga operacional dele, que a gente sabe que já falta o profissional. Se você coloca carga operacional para ele, pior ainda, né? Então, utilize da tecnologia que a gente tanto fala, do IA, de inteligência artificial, para você aumentar a sua postura de segurança, mas não só isso, você colocar o profissional em outro nível, você vai Sim. colocar Sim. inteligência naquele cara que estudou tanto, né? Você não vai falar aquele cara que estudou tanto para ficar revisando o acesso através de um controle manual. Gente, isso é Perfeito. muito ruim, é muito chato. É E você chato. sabe que eh, hoje a gente tá na cadeira de consultoria, mas a gente já teve muitos anos no mercado, né. Sim. Uhum, E nos momentos e aí falando de mim pessoalmente, mas acredito que a amiga tenha passado pela mesma coisa, vamos implementar uma solução de IGA. uhum, Eu tive muita experiência com o SailPoint, graças a Deus passei por por É, organizações que tinham orçamento para isso. exatamente. Uhul, Se não tinha, a gente a arrumou, né, gente a gente estava arrumou, lá e colocou. exato. é isso. Mas, tinha um medo na equipe, né, "Vamos implementar, ai meu Deus, e agora? Isso Nossa. aqui eu vou não vou agora eu vou perder meu emprego, depois que a solução entrar, agora eu não vou ter mais o que fazer". E aí dava a gente via algumas poucas pessoas, não era o time inteiro, mas eventualmente tinha uma ou outra pessoa ali no time que, às vezes, até boicotava, né, o projeto, jogava contra, porque tinha essa insegurança de Uhum, que não ia ter mais o que fazer, porque a ferramenta ia fazer tudo, e isso não é verdade, né, realmente a ferramenta vira uma chave no time, mas a força de trabalho, às vezes, você precisa até de mais gente, Exato. né, para tocar a parte estratégica, para acompanhar os indicadores, porque o que você não mede, você não gere, né. Então você precisa medir para gerir, e isso a ferramenta vem para somar de forma, assim, cirúrgica. uhum. Né, e a gente percebe que tem alguns profissionais que não consegue ver essa: "Putz, vou me especializar aqui nessa ferramenta, deixa eu aprender como que essa ferramenta funciona, Hum. deixa eu entender qual que vai passar a ser meu papel agora", porque esses profissionais de fato têm uma mudança de papel, né, depois que você implementa uma solução de governança falando especificamente de governança de identidade, mas se Uhum. a gente olhar para outras ferramentas, assim, a lógica é muito parecida, né. O medo do novo né, Assusta. faz parte do ser humano, né. Uhum. Mas é muito louco isso, porque a gente trabalha com tecnologia e inovação, a gente deveria, na verdade, ter a excitação pelo novo e Sim. pela transformação. Mas isso é ser humano, né, então mas eu acho que a gente passando por isso, quebrando essa barreira, a gente vai mostrar não só para essas pessoas que a gente vai dar mais inteligência a ela, vai colocar ela no outro patamar, né, mas a não ser que ela seja preguiçosa, não queira aprender. É, aí Ah, Aí exatamente. aí ela não vai dar muito certo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente engaja e mostra para a pessoa que a plataforma está trazendo insights para ela que ela não via, visualizações de conexões, de coisas que foram herdadas, como eu já falei lá atrás, há muito tempo, que precisam ser revisitadas Vai para dar entregar. visibilidade de outros problemas, né, exato, Mário? para Exato. corrigir. E a visibilidade, a gente fala, nesse caso, entenda o que eu vou falar errado, a ignorância não é uma Não, bênção, é né? A verdade. ignorância vem da palavra, não estou ignorando aquilo que não estou vendo, porque não sei, né? A Exato. ferramenta vai te dar esse contexto. E com esse contexto, você vai conseguir
melhorar muita coisa. E eu acho que um ponto principal é quando a gente fala melhorar, não é só melhorar a parte tecnológica, a gente melhora a experiência do usuário. Eu, quando eu entrei na SailPoint, por exemplo, já tinha todos os meus acessos provisionados. Isso é Olha uma aí! maravilha. Comecei no dia zero. Dia É. zero, já estava tudo lá, não precisei pedir nenhum acesso a algum sistema, porque o meu perfil já tinha criado, já estava tudo pronto. Então Ou isso, seja, já casa de ferreiro, espeto de ferro. É. e eu comecei a produzir desde o dia um, então isso é muito importante quando você mostra isso para a companhia, quando você coloca aquele time que você não precisaria aumentar, você consegue adicionar mais inteligência, você retém profissional. Isso que é importante, né. Eu acho que vocês, mais do que eu, pode dizer o quanto isso, às vezes, alguma atividade que não fazia sentido manual, gera gera uns estímulo, Sim, né. E aí Sim. quando você coloca uma ferramenta que amplia seu conhecimento e vai colocar você num outro patamar, falar: "Aqui que eu quero ficar", É, né. não, é. É. É você conhecer o assim, que nem você disse, né, às vezes a Uhum. gente não sabe que aquilo é bom, porque a gente nunca experimentou, né, mas aí quando É. você experimenta, você não É consegue igual mais comida voltar. boa, né? É, comida boa, restaurante bom, hotel bom, né, a gente não consegue mais voltar pra É, trás. exatamente. Você não consegue mais desver, né? É, e aí assim, né, a gente entende então que de fato, a gente não está conseguindo formar profissionais na mesma velocidade que o mercado está Uhum. correndo. Uhum. E aí, mediante a isso, na sua percepção, qual que é o papel dos fabricantes parceiros nessas iniciativas de capacitação e desenvolvimento desse ecossistema como um todo? Como que você vê essa participação? Uma participação importante? Você acha que tem cada vez mais, esses fabricantes, enfim, se juntarem para construir essa cadeia de conhecimento? Acho que extremamente importante, né. Eu estava conversando, né, saber desse podcast, conversei com o meu estrategista que trabalhou muito tempo em empresa de pesquisa, a gente ainda tem uma defasagem também muito grande de maturidade da implementação Uhum, dessas tecnologias. Então talvez essa maturidade venha principalmente pela falta de capacidade de executar. Então a gente, Verdade. como fabricante, precisa trazer essa habilidade em executar. E eu digo assim, a SailPoint, ela escolhe poucos parceiros, mas parceiros bons e especializados nesse programa de identidade e segurança, porque a gente precisa que esses parceiros criem essa rede de conhecimento, né, e amplie isso para não só para dentro da companhia, mas para que todos os clientes aí tenham noção e o entendimento o quanto é importante um programa de segurança em identidade, né. A gente uhum. fala que é um programa mesmo, eu fazendo um pouco da compara opa, desculpa. Fazendo um pouco da comparação do que eu vinha de outras empresas de cibersegurança que eu trabalhei, ali é um programa quando a gente trabalha num projeto de uma proteção mais ligada à infraestrutura, a gente trabalha num ciclo menor, né, de projeto. SailPoint, identidade e segurança não para, porque ele vira uma Uhum. jornada. Uhum. Engaja a área de negócio A, agora eu vou para a área de negócio B, agora eu vou trabalhar com SAP, agora vejo se realmente as minhas métricas de ligamento e desligamento de uma identidade estão de acordo com o programa. Eu quero ver se tem uma nova certificação e qual que é as validações e relatórios que eu preciso apresentar. Então, agora a gente está falando de identidade não humana, identidade de IA, como é que eu continuo nessa curva de adoção de uma governança de identidade e trago esses controles? E as próximas tecnologias que vêm surgir. Então, o que eu achei muito interessante, né, quando a gente olha para essa perspectiva, é que é um programa constante e ele vai te trazer aí resultados ao longo do tempo, mas você vai estar num caminho onde você vai mostrar para sua empresa que sua maturidade está crescendo cada vez mais. Nossa, muito real isso, a gente fala bastante. Inclusive, a gente teve um outro podcast recentemente com o João, Uhum, e ele falou também essa mesma palavra, né? Enfim, a gente fala bastante programa de identidade. Não é só aplicar ali e ir embora. É um uhum, programa que envolve N personas, funcionários, terceiros, parceiros, agentes de IA, contas não humanas, várias soluções, É, um monte vários de área. processos, várias áreas. Então, isso é um fato. E uhum, eu acho que é por isso também que talvez a gente tenha mais complexidade na formação de profissionais. uhum, Porque a gente precisa de um profissional que ele é bem diferenciado. Ele é um profissional
que ele precisa, como a gente falou aqui, né, entender das ferramentas, ele precisa gostar de falar com pessoas, porque é uma área que está diretamente ligada Sim. com os usuários finais. Ele Uhum, precisa ser paciente, ele precisa entender do negócio, porque, ele tem que saber o porquê que ele está fazendo aquilo, né, se é de uhum, passar no cabelo, se é de comer. E a gente percebe que, como nós, enfim, a gente tem essa iniciativa de educação, a gente percebe também que está um pouco ligado com isso, assim, é um profissional muito completo. uhum, Mas, assim como a gente acabou se formando, uhum, e demorou, né, foi um tijolinho construído ali, um de cada Sim. vez, e a gente acredita que as pessoas, enfim, conseguem também chegar, porque não é uma verdade que eu, a Natalião, a Natália, enfim, as pessoas que trabalham com a gente, eh, entrou na empresa e no outro dia já conseguia fazer tudo e falar com todo mundo e construir, né. É. Foi uma coisa que a gente foi construindo ao longo do tempo. Então, assim, a gente está falando de uma área que há 5 anos, vem tomando uma proporção maior de crescimento. Nós atuamos há mais de 15, ou seja, a gente está uns 10 anos na frente aí do problema, É. e tem gente entrando hoje, escutando uhum, hoje. Então tem uma jornada de aprendizado uhum, que, eu acho que ainda mais a gente agora nesse lance de tecnologia, tudo para ontem, a gente quer isso, quer que isso aconteça cada vez mais rápido. E a gente sabe que tem uma bagagem ali de conhecimento que a gente vai ter que ir adquirindo, não só técnica, mas também de conhecimento de negócio, conhecimento de soluções de programa de identidade, que é o que faz o Identity Security ser implementado dentro das organizações com uma postura de segurança, de fato, uhum, adequada para aquilo que a gente imagina que é o ideal, dentro das organizações. uhum. E aí, o Mário, já entrando dentro desse contexto, a gente sabe que a SailPoint ela tem investido bastante no desenvolvimento de profissionais. Eu acho que é dos fornecedores, assim, minha percepção é que mais tem investido, né. Uhum. Exato. E não só de profissionais na ponta do cliente, mas dos parceiros também. Sim. Como que surgiu, né, essa preocupação de vocês em formar esses talentos no mercado brasileiro, na América Latina? Como que surgiu isso? Tá. Eu acho que quando a gente olha principalmente para o mercado brasileiro e a gente comparado com o mercado global, a gente pode dizer de uma forma geral, não me entendam mal o que eu vou Sim. falar, mas a maturidade nossa no Brasil ainda é baixa, né. E quando eu falo isso, pode ser que gente vá falar: "Poxa, não estou falando de você específico, estou falando da de forma Do geral, Uhum. quando a mercado gen do mercado brasileiro como um hoje, né". todo, sim. Então, quando a gente olha da maturidade da relevância que a gente precisa criar, isso vem através do conhecimento proliferado. E se a SailPoint quer se manter na liderança, como ela é hoje no programa de gestão de governança de identidade, ela tem que se preocupar com isso, né. Então, a percepção de valor, ela vem a partir do momento que eu tenho conhecimento daquilo que acarreta o não fazer ou esquecer um programa de identidade. Porque senão eu não vou conseguir mostrar para o mercado, para os clientes, para quem quer desenvolver na área, por que esse programa é tão importante. Eu crio relevância, crio valor, então quando a gente tem as discussões com, com os parceiros ou com os clientes, eu falo muito para o meu time, que tipo de problema a gente vai resolver. Ah, o cara está demorando o acesso, mas esse acesso, por que isso impacta na empresa? Isso impacta uma pessoa começar a trabalhar e ter acesso a daqui 2 semanas, isso é um impacto relativo. Ah, 80% das atividades hoje de gestão de acesso são feitas de forma manual. Isso tem um custo, porque até custo às vezes de retenção das pessoas, como a gente já falou Sim. anteriormente. Então, é importante a gente trazer esse conhecimento e aí é o que a gente fala, o custo do não fazer, o programa de não fazer, sua postura de segurança fica baixa, seu prêmio de seguro de um cyber security insurance aumenta. Tem vários impactos aqui que a gente pode falar, mas mais do que tudo, você pode também deixar sua empresa de uma forma desgovernada, Uhum. né. Então, deixar isso desgovernado, isso vem muito através da falta do conhecimento que a gente pode estar observando de uma forma geral no mercado. Então, é importantíssimo, se a gente quiser realmente estar nesse mercado, não tem como a gente fugir. E graças a Deus eu entrei numa companhia que privilegia, entende que o conhecimento ele é a base e fundamentalmente importante para que a gente siga na evolução da maturidade do nosso mercado.
A gente é suspeita para falar, né, são É, tantos a gente é bem suspeito. assim, a gente acredita muito, enfim, quando a gente fala de identidade no Brasil, e eu acho que se você fizesse, né, se a Seu Ponte fizer uma pesquisa Uhum, com a comunidade, Fica a colocar na dica. internet, exatamente, falar assim: quando você escuta identidade, qual que é a primeira empresa que vem uhum, no na tua cabeça? Provavelmente entre os top 3 vai ter Seu Point, Sim. né, porque eu acho que, até nós que estamos há mais tempo, há mais de uhum, 15 anos trabalhando com identidade, esse movimento, pelo menos aqui no Brasil e, gente, falando bem, assim, mesmo se não fosse o Mário aqui, tá, vocês conhecem a gente falaria isso. Eh, a gente percebe que teve o dedo da Seu Point. uhum, Então, assim, desde a fomentação da solução, a expansão de conteúdo também no mercado, com os parceiros, e agora cada vez mais, né, assim, a gente percebe que vem tendo também uma preocupação com o mercado brasileiro, né. Como a Seu Point é uma empresa americana, o programa, enfim, era muito olhando para o todo. E, uhum, cara, normal, uma estratégia, porque é difícil às vezes você, né, focar ali no mercado local, você precisa de Regionalizar, né. gente. Exato. Mas eu acho que vocês passaram essa página, né, e uhum. agora estão cada vez mais cuidando dos parceiros e dos clientes brasileiros. Maria, a gente vê essa preocupação da SailPoint, de fato, com o mercado brasileiro, com a expansão também desse conhecimento. Tanto é que recentemente, né, a gente virou parceiro de vocês para essa capacitação, Uhum, que através do ATP Program, né, que é o gente, ATP, para quem não sabe, é o Authorized Training Partnership Program. Um nome muito chique, para que a gente pudesse, olhar para os profissionais aqui do Brasil. E é um curso oficial, né, um uhum, curso autorizado pela SailPoint, que é uma professora, que é a Tiene, né, uma professora aqui do nosso da nossa equipe de docentes, vamos dizer assim, que dá essa capacitação oficial. A gente teve a primeira turma agora em junho. Sim. Eh, e aí, qual que qual que é o objetivo principal da SailPoint? A gente sabe que já tem esses cursos oficiais em outros idiomas, inglês, espanhol, mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente de fato, infelizmente, como a gente já falou aqui agora há pouco, tem essa barreira do idioma. Sei que vocês estão buscando expandir esse conhecimento aqui no Brasil, mas o que mais, assim, que vocês estão olhando para o mercado e estão pensando em potencializar nos profissionais aqui? Que a gente já vê também muito profissional aqui do Brasil, aprendendo outros idiomas e indo trabalhar fora em outras empresas. Você acha que esse é um movimento? Qual que é o principal objetivo de vocês com a expansão para esse curso em português? Primeiro, eu fico muito feliz que a gente estabeleceu essa parceria e o objetivo principal é encurtar a curva de conhecimento, de aprendizado, né? Uhum. Uhum. Como a gente falou, o ótimo é inimigo do bom, e a gente precisa do bom, que na verdade esse bom aqui é um ótimo, né? Que é o É, treinamento em português. E eu acho que é isso, a gente tem que trazer esse conhecimento cada vez mais rápido, é de extrema urgência e criticidade para que a gente tenha treinamento de mais profissionais. Acho que o time da SailPoint no Brasil cresceu muito, né? O fato de eu ter entrado quase um mês e meio atrás na companhia é fruto dessa expansão, mas não só expandiu o time de relacionamento, de vendas, né? A gente expandiu o time que cuida dos contratos, que garante o sucesso do contrato durante a sua vigência, time de consultoria para ajudar os parceiros em alguma necessidade específica. O treinamento é extremamente fundamental, né? A gente tem o nosso Academy, mas eu recomendo extremamente que também a gente utilize esse treinamento em português para facilitar, né, a nossa absorção de conhecimento. A gente sabe que a gente pode falar inglês, mas nada mais melhor que falar na nossa língua Os nativa. problemas, sim, com né, É, também os certeza. são problemas. diferentes. E durante o treinamento você vai estar com outras pessoas de outras empresas que estejam talvez passando por desafios similares, ela vai te trocar, vai te dar alguma forma que ela resolveu, conseguiu endereçar. De novo, a gente vai buscar fortalecer as comunidades também. A SailPoint, ela cria pelo menos, acho que no último mês, ela teve dois encontros de grupos de usuários, que a gente fez um no Rio de Janeiro, um em Isso São é muito bom. Paulo. Isso é muito legal, porque a gente não está trazendo
só novidades, a gente está colocando os clientes em mesas redondas para que eles discutam temas relevantes e, através dessa discussão, você crie conexões, troca de ideias e continue com esse relacionamento pós-evento. Legal. E aí, só para o pessoal saber, Uhum. sobre essa parceria. Hoje, pessoal, até o presente momento, nós somos o único parceiro, a IM Brasil é o único parceiro autorizado a dar o curso da SailPoint em português, tá? O curso, eu acredito que vão começar a perguntar, porque sempre perguntam pra gente, né? Já antecipando, o curso ele está disponível através do University, então a compra, a visualização ali para as datas, né, as disponibilidades são através do próprio site da SailPoint, então você entra, e consegue ver as agendas e disponibilidade para os cursos e qual curso é, porque tem mais de um, tem um curso que é mais introdutório, tem um curso que é mais avançado. A gente vai deixar o link A aqui gente vai na deixar o link descrição para do que vídeo. vocês possam acessar. E outra coisa que eu acho que é importante também, inicialmente esse curso é somente para parceiros e clientes, então eu sei que também tem Importante. uma necessidade dos usuários finais que querem, enfim, formar uma carreira através da solução, e perguntam para a gente: "Ah, mas está aberto para todo mundo, eu posso comprar?". Ainda não, a gente está negociando fielmente com a SailPoint para que isso seja possível, para que a gente possa expandir, inclusive, esse leque de, profissionais e talentos do mercado, que a gente acredita também que é bem importante, mas inicialmente só para clientes e parceiros, e aí toda compra e entendimento, do curso é feito através do site da própria SailPoint, tá. E outra coisa importante também, o curso é 100% online, não é um curso presencial, e a gente pode ter 2 formatos de curso. Você pode entrar, se você for cliente ou parceiro, numa turma com outros clientes e outros parceiros, e aí você vai ter mais pessoas dentro da sua turma, ou a gente pode também fazer uma turma só para sua organização, para sua empresa. Seja você um parceiro, então, eu sou um parceiro aqui da SailPoint, eu quero formar, alguns especialistas do meu time, então a gente vai fechar uma turma somente para a tua empresa. Eu sou um cliente e eu quero que somente os meus funcionários tenham o treinamento, não quero que eles, enfim, tenham outras pessoas. A gente também consegue fazer nesse formato, tá bom? Então é uma oportunidade muito grande para quem é cliente, principalmente para quem é cliente. Foi um marco Sim, importante para ser o Point no Brasil. A gente acredita que a gente vai conseguir formar muitas pessoas ao longo desse ano ainda e do próximo ano, para a comunidade de e para a AM como um comunidade como um todo, né. todo. Então, se você é cliente, se você eu trabalho e eu tenho aqui o seu point. Já chama o teu gestor, chama o parceiro que implementou a solução na sua empresa, porque eles conseguem ajudar também nessa inclusão, né, na inclusão de pessoas para se formarem nesses cursos 100% em português. E o mais legal, a Tiene é brasileira, então É, ela tem muito conhecimento. Tiene é uma mega profissional, do mercado, trabalhou durante muitos anos, hoje ela mora na Bélgica, mas é apesar de não estar brasileira. no Brasil, mas ela é Ela brasileira. fica na Bélgica, mas ela sabe muito sobre o mercado brasileiro, inclusive os últimos feedbacks que a gente teve das aulas, é que inclusive ela conseguiu colaborar muito com cases do Brasil, porque eu acho que esse é um diferencial também. Não basta a gente ter só o curso em português, a gente também tem que, trocar essa experiência. E como ela tem muita experiência, ela conseguiu contribuir muito com ideias, inclusive ali, dúvidas dos clientes durante o treinamento. Então não perca tempo, as vagas são limitadas, então se você precisa formar gente, já forma logo, já corre atrás, porque pode ser que tenha ali um gap de datas, né, e disponibilidade, tá bom? Então a gente vai deixar aqui no link todas as informações sobre, esse programa de formação da SailPoint, inclusive agora em português, e obviamente o também em inglês e os gratuitos que a SailPoint disponibiliza através do site deles. É É isso. isso aí. Programão, hein? Nossa, Inscreva-se. Parabéns, é, parabéns, a gente fica muito feliz Uhum, com esse passo que vocês deram, com o programa para o Brasil, porque tem muito mercado, né, o uhum. Brasil, enfim, a gente tem visto essa crescente cada vez mais. Então a gente fica muito feliz, Mário, mais uma vez, né, enfim, pela sua oportunidade de fazer parte dessa transformação, de formação de novos talentos no Brasil, e contem com a gente, o meu Brasil está aqui para ajudar vocês e o mercado também. E indo aqui para os finalmentes, que a gente está quase acabando, temos mais algumas perguntas. Quando você olha aí para os próximos anos, como que você enxerga o futuro da carreira em identidade? Você vislumbra um futuro?
Vamos ver, não tem uma bola de cristal, mas dá pra gente falar algumas coisas aqui. Não, Boa. brincadeira, pessoal. Eu acho que assim, eu acho que tem muito trabalho que a gente ser feito quando a gente fala de futuro, né? Mas o que eu olho principalmente isso é utilizar o que a gente já tem hoje de mecanismos de inteligência artificial, machine learning, utilizar conhecimento compartilhado, porque a partir do momento que você vai para a nuvem, tem insights, você consegue fazer uma análise dinâmica de todos os acessos, às vezes promover um acesso just in time, olhar a redução de privilégios possíveis e também olhar para as arquiteturas do futuro, né? A gente está falando Hum, IA já não é futuro, a gente sabe Já é que já é verdade. realidade. 82% mais ou menos das companhias já estão utilizando algum tipo de plataforma IA e esses Caramba, agentes aí 82% no bastante. mundo? No Brasil, tô No vendo, é. Brasil? Já tem colocado o AI de alguma forma aí para ajudar os negócios. Caramba. E esses agentes estão correndo soltos aí, sem guarda-reio, então a Ah, gente tem que que sim. olhar para medo. isso. É. Então a gente fala muito de outras tecnologias, por exemplo, computação quântica, o quanto isso vai aumentar a capacidade de Sim. olhar e acelerar os processos de uso, criptografia, certificado, tudo isso vai ter que ser olhado, né? Então, ITDR, Zero Trust, é uma sopa de letras, é né, acho que uma a gente sopinha de É. poderia letra. fazer um podcast só para Glossário. exatamente, Sim. descriptografar essas siglas, né, são várias. Meu irmão trabalha na área de civil, ele falou: "Nossa, trabalhar com TI é só você sair falando um monte de acrônimo, né?" É, Quase, dá para enganar no começo, depois é, não vai dar para enganar muito não. Mas a gente tem que olhar muito, principalmente para aquilo que o conceito que a identidade tem na aplicação Uhum. do negócio, né? Então, se a gente falou muito lá atrás de cloud security, quando o cloud security foi adotado, a área de segurança teve que correr muito, porque a área de negócio já começou a fazer a adoção de novas tecnologias, depois veio o Verdade. microserviço, depois veio, e tá vendo o AI, o que que vem mais para frente? Porque a gente está falando de computação quântica, então é olhar um pouco, conhecimento de como as identidades vão estar associadas às plataformas hoje e lá no futuro. olha, E aí, pra gente encerrar aqui a nossa conversa. que pena. Ah! Passou tão rápido. Passou. Passa muito rápido. Nem parece, que é muito bom. Obrigado pelo tempo de A vocês, gente mas que vamos lá aí para a agradece. última como pergunta. Qual conselho você daria para alguém Uhum, que quer ingressar, né, ou que queria começar hoje com Identity Security ou que queira avançar na carreira, uhum. no nosso segmento? Vamos lá. A curiosidade é a base e o conhecimento de tudo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui no nosso podcast vai ficar muito material legal para se olhar das comunidades, da carreira de treinamento. Olhe os fundamentos no site de fabricantes como a SailPoint, principalmente a SailPoint, mas tem muita coisa ali que vai te dar uma Sim, ideia sobre isso, né? Entenda, de novo, se você quiser olhar uma carreira técnica ou uma carreira profissional, pense no seu perfil, aonde você melhor se encaixa e invista nisso, sabe? Quando eu falo em investir além do conhecimento, crie os seus ambientes, faça parcerias, colegas para te ajudar a avançar em algum conhecimento que você esbarrou. Pessoal, a gente não vive sozinho. Eu acho que é muito. Quando eu comecei na área técnica, existia muito esse jargão que o técnico é aquele lá que não conversa com ninguém, que fica fazendo o seu trabalho sozinho. Pessoal, não existe isso. A gente precisa da nossa comunidade, a gente precisa dos nossos colegas de trabalho para evoluir. Claro, faça sua pesquisa antes, não chegue com uma pergunta crua, né? Faça a é. sua lição Tenta achar de casa. tenta achar a solução primeiro. É, Isso, exatamente. E compartilhe, porque vai ter um monte de gente querendo ajudar. Vai ter alguns que não vão querer, mas a grande maioria vai. Então, o resultado é positivo. Então, eu acho que o conhecimento, a curiosidade, o questionamento ela é importante, entender qual o perfil que você se encaixa e invista, porque isso é o futuro. Se a gente fala, a gente tem muito medo, né, de como a IA vai tirar os empregos lá na frente, vai eliminar muitas carreiras, mas se você souber aproveitar o momento e investir nessa carreira de Identity Security, é o momento correto. legal.
E aí, pra gente encerrar aqui, a gente falou muito da SailPoint, né? A gente falou muito Uhum, de você, enfim, falamos de carreira. Para quem já é do mercado de identidade, acredito que já tenha escutado esse nome em algum momento. uhum. Mas e para quem está assistindo a gente que não sabe ou que ainda não é cliente da SailPoint, se você pudesse falar um pouquinho da SailPoint, o que é a SailPoint, acho que seria legal também para o pessoal entender o tamanho de vocês e Claro, a importância, né, das soluções de identidade de vocês no mercado. perfeito. Fica à vontade. Maravilha, obrigado pela oportunidade, né. Acho que a SailPoint ela tem fundamentalmente é uma empresa focada em Identity Security, a gente não faz nada além disso, então com isso traz para a gente um conhecimento muito valioso, né, de uma plataforma unificada. Quando a gente fala de plataforma unificada, é sempre importante separar o que que é consolidado e o que que é unificado. Unificado é que eu trouxe na mesma base de insights e no mesmo centro do painel de controle tudo aquilo que é relacionado às identidades humanas, não humanas e também que a gente nem falou aqui, mas que é importante, de gestão de identidade de terceiros. Uhum, Né, a Verdade. responsabilidade que a gente tem em cima disso. Então, quando você cria uma plataforma hoje robusta, que traz a visão de tudo, utiliza mecanismos de inteligência artificial e machine learning para te dar, além daquilo que você imaginou e você não está vendo, te dar insights para rever todo o seu programa de segurança, somado também a uma outra plataforma que é API-based. A gente já tem conectores próprios, mas também os outros que não estão desenvolvidos é muito fácil integrar através das APIs. Então a gente traz uma plataforma única, né, como eu disse, única, unificada, que vai te dar a expandir sua visão daquilo que a gente tem, né, aumentar seu programa de segurança, aquilo que foge do desvio, né, que a gente chama behavior analysis, aquilo que foge do comportamento, você consegue apontar e tomar uma ação imediata, porque é assim que os atacantes começam a fazer, a partir do momento que ele começa uma credencial, Uhum. vejo o desvio de comportamento e atuo na hora, né. uhum. Perímetro morreu, não existe mais perímetro. A identidade é o principal foco que as empresas têm que olhar para ter um programa de cibersegurança completo. Então, conte com a SailPoint. A gente é uma empresa líder no mercado, temos vários cases hoje no Brasil de clientes que comprovaram ganhos, casos aí que a gente pode mostrar publicamente, inclusive, que são casos aí já divulgados, né? Inclusive, a gente vai ter um webinar em breve, se eu não me engano, dia 28 de junho. Olha Vou aí, também deixar gente. Julho. detalhes. Deixa o link. É julho, desculpa, é junho, 28 de julho. 28 de Recebi hoje o julho. convite. Inclusive, gente, se cadastrem no site da SailPoint para vocês receberem os avisos dos webinars. Isso. E esse webinar a gente vai falar especificamente de um case. Posso falar o nome Sim. do cliente? Claro, Pode, claro. claro. O Boticário, que vai falar um pouco de como que o programa dele avançou de segurança, principalmente a aplicação SAP, que é o core de muitas empresas. Olha. Sim, que é Então, um. Ia falar um palavrão, mas que é um baita quê. baita case, baita case. É. Identidade com SAP, olha quanta coisa Sim. importante tem aí Não, e para tem um aprender. movimento, né, Uhum, relacionado ao SAP aí no mercado. Eu acho que entender como a solução da SailPoint contribui para esse movimento de mercado que vem acontecendo com essa solução de RP, eu acho que é uhum. Sim. interessante para quem está nesse movimento. Olha, tema legal. Que bom. Maravilha. E conte comigo, qualquer dúvida, que alguém quiser interessar, não sei se meus contatos vão estar à disposição, Sim, a mas gente Como vai é que as deixar, mas pessoas te pode. acham no LinkedIn? tá, Mário Isaías, Isaías com Z, que apesar de se parece nome, mas é sobrenome. Então, estarei lá, ficarei feliz em compartilhar a experiência, ampliar minha rede de conexões. Estou 100% disponível, Legal. 24 por Legal. 7. A gente vai deixar 24/7. Brincadeira, às vezes nem Ah, tanto. Às vezes eu durmo. menos no jogo do Eu já ia Brasil. falar, você plugou uma IA lá, né? Tem um agente seu. Obrigado pela Sim. conexão. E ela tá governada pela SailPoint. Olha Ah, aí. Essa coisa certa. Mário, muito obrigada pela participação. Foi um bate-papo muito bacana. Eu tenho certeza Uhum, que a gente contribuiu muito para o conhecimento das pessoas que estão nos assistindo. Então, uhum. obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E a gente espera aqui outras vezes, porque tem outros assuntos mais técnicos e bem interessantes que a gente pode falar ah, é em outros verdade. Já tem uma momentos. lista aqui de Ah, eu pedidos da também. comunidade, Mário, então se prepara. Inclusive, quem está assistindo a gente, né, se quiser fazer alguma pergunta de algum tema que vocês querem saber sobre a SailPoint, a gente também pode tentar marcar um próximo só para falar, Só porque para a gente responder. sempre tem muita coisa, né, com o nome da Sim. SailPoint no meio e tem muita dúvida, eu acho que ainda sobre solução, sobre mercado, a gente talvez possa falar sobre isso também, se o pessoal tiver interesse, né? Sim.
É isso. Obrigado, Mário, pelo seu tempo, pela disponibilidade. Imagina, Foi um obrigado. prazer receber você aqui. Prazer todo meu, maravilha. Não imaginava que esse bate-papo ia ser tão gostoso. Foi melhor. Quando supera a expectativa é bom, Olha! né? Oh, muito E bom. eu acho que quando a gente amplia conhecimento e divide experiências e se puder colaborar com a comunidade de alguma forma, vai ser mais que gratidão, mais do que satisfação, porque eu acho que é isso, né? Eu gosto, voltando, como acho que está no sangue. Meu pai é professor e se eu puder aqui ter ensinado alguma coisa para a comunidade, já ganhei meu dia. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito também, que é um pouco do nosso propósito aqui também, né? Também, exato. Então, muito obrigado de novo, Uhum. mas teremos próximos episódios. Vamos que vamos. Com certeza. Obrigado também por você que está assistindo a gente. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E a gente se vê na próxima conexão. É isso. Beijo, gente. Até a próxima.